está em Lucas 19, é o terceiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas. O médico Lucas, né? Foi companheiro de Paulo nas prisões, agora você por amor a Cristo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eu tenho dito, igreja, Jesus está passando por esse mundo como nunca. Você vê, as pessoas estão recebendo a palavra de Deus como nunca, vê televisão, rádio, internet, você vê o mundo sendo alcançado. Eu falei que tem um país que nós conhecemos por causa do show da fé, que ele foi levando, né, chegando testemunhos de vários lugares. Aí contamos o caso com alguns testemunhos que chegam do Quirguistão. Já ouviu falar do Quirguistão? É um país de 6 milhões de habitantes, a maioria pratica o islamismo, entenda? Mas nós estamos entrando lá. Eles ficaram muito tempo naquele jugo opressor do comunismo. Agora estão, entenda bem, debaixo de outro jugo que é do islamismo. O que temos que fazer? Amar esse povo, levar o evangelho. Estamos chegando, pela internet chegamos lá. Eles também falam russo, porque como eu falei que muito tempo ficou ali, então nós chegamos lá, e está mostrando para vocês, mostrou ali o mapa para mim, mostrando que então onde estamos chegando. Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão, é tão, mas todo tão está sendo abençoado pelo cristão, né? Tá bonito. Aí diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Mas veja isso agora. E procurava ver quem era Jesus. Nós achamos que a pessoa, entenda bem, ela tem muito dinheiro, muita grana, né? Pastor Jaime não quer nem saber de Jesus, essa pessoa não quer nem saber da palavra de Deus. Não é bem assim, não. Todo homem verdadeiramente, ele tem sede de Deus. Todo homem verdadeiramente quer Deus, seja um morador de rua ou seja um morador de um palácio, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Isso nós temos que colocar no coração. Eu contei de um cronista esportivo, um homem de família, um homem profissional, daquele de grande calibre mesmo e tudo. Eu estava vendo depoimento, uma entrevista dele, ele falou: olha pessoal, eu não tenho nada contra quem crê não, pelo contrário, eu gostaria de crer, mas eu não consigo crer. Eu não consigo crer, mas eu admiro quem crê. Ele falou, às vezes ele falava assim, tem até um pouquinho de inveja de quem consegue crer. Um dia ele vai crer, já está no caminho, já está abrindo o coração. Um dia ele abre o coração e vai conhecer esse amor lindo de Jesus Cristo. Já está só a vontade, só ele falar que tinha vontade, não é? Mas então, porque lá dentro dele existe uma sede, então até o convicto, dentro dele, ele tem vontade de conhecer a Deus. E são pessoas bondosas, caridosas, grandes profissionais às vezes, mas não conseguem crer no Senhor. O que temos que fazer? Cercá-los com fé, cercá-los com amor, cercá-los com o nome de Jesus. Então o Zaqueu era assim, um homem, mas por que ele procurava ver quem era Jesus? E uma coisa até, vamos dizer assim, não digo grotesca ou engraçada, né? Porque diz assim, e procurava ver Jesus, quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Note, ele era um chefe dos publicanos. Alguém deve ter falado assim, ô chefe, o que o senhor está fazendo lá em cima? Ô chefe, o senhor virou criança, né? Ô chefe, o senhor esqueceu quem o senhor é, né? O que o senhor está querendo? Está brincando com alguém? Brincando com o filho, brincando com o neto, não sei, né? E foi lá, mas não. É porque certamente, o que o Zaqueu procurou? O que acussou nele, entenda bem, esse desejo de ver Jesus? Ele ouviu testemunhos. Certamente ele ouviu da palavra de Deus. Certamente ele ouviu do evangelho de Cristo. Entenda bem o que Jesus fazia. Nós sabemos que teve um publicano chamado Mateus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, fala do Mateus, ele estava na alfândega, antes tem tradição que se cobrava imposto. E Jesus passando, né, adiante dali, viu assentar na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue. E ele, levantando-se, o seguia. Mateus então era um publicano também. Talvez Mateus mandou informações, olha, um cego enxergou, um surdo ouviu, um paralítico andou, um morto ressuscitou. E essas coisas foram entrando. Olha, as pessoas têm um encontro com ele tem uma sabedoria tremenda, ele tem algo diferente, algo divino. Um dia ele contou a história de uma mulher, falou para aquela mulher que ela tinha tido 5 maridos. E as informações chegavam, é o que temos que fazer. Paulo diz que nós temos que pregar na segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Deixa eu entrar aqui rápido. No outro eu comentei, mas não li não. Quero ler com você agora. Segunda a Timóteo, capítulo 4.
versículo 2, diz assim: bem, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Por que estamos falando isso aqui? O que Paulo disse? Pregar em tempo e fora de tempo. Eu contei o testemunho, alguns conhecem. Irmão João, pastor, ele, uma igreja tradicional, e o pastor gostava de assistir o missionário na sexta-feira. Ele ia na igreja assistir as campanhas de cura divina e libertação. E o João, quando tinha 11 anos de idade, ele foi enxotado de casa. Os pais hoje pegariam uma prisão, porque isso é abandono de incapaz, né? Mas, muitos anos atrás, não estava tão assim, a lei estava tão aflorada como hoje aí fora, que tem muito mais informações. E porque sempre foi um crime isso. E ele, quando estava numa praça pública, ele aceitou Jesus. Chegou em casa feliz da vida e falou para o pai e para a mãe. E os pais disseram: não tem lugar de crente, não. A família toda de uma religião ligada à feitiçaria. E ele disse: não, papai, eu tomei uma decisão firme, eu vou ficar com Jesus. Eu agora sou de Jesus. Então, rua. E foi para a rua, com 11 anos de idade. Só que ele foi, vamos dizer assim, assistido por uma família que acabou dando toda para ele residência, tudo. E essa família, mais na frente, se converteu. E ele também se converteu, se formou, deram estudo para ele, tudo. Ele se tornou, e depois teve um chamado ministerial nessa igreja. Mas ele gostava de assistir o missionário. E um dia ele desabafou: missionário, eu tenho uma tristeza muito grande comigo, porque, entenda, a minha mamãe, eu fiquei sabendo que meu pai tinha falecido, e eu mandei buscar minha mãe. E quando eu trouxe minha mãe, ela disse: eu só fico contigo com uma condição, não fale de religião comigo. Não, mãe, de religião não, vou falar de Jesus para a senhora. Não quero saber disso. Se a minha religião leva a pessoa para o inferno, então eu vou para o inferno, porque eu sou dessa religião. Tá bom, mamãe, fica aqui, por favor, eu quero cuidar da sua nos seus últimos dias, na sua velhice. E deixou um quarto para a mãe e tudo. E quando ele então desabafou, a senhora disse: olha, conversa com a esposa e comece só a verdade, nunca conta história, causos não, é só a história, só a verdade. Fale para ela o que você viu na igreja, um testemunho, e vai falando com ela, vai falando. Semana seguinte, minha senhora, não está dando certo não. Se estamos na cozinha, eu começo a falar, ela vai para a sala. Se está na sala, vai para o quarto. Ela foge quando eu ouço falar de Jesus. Não, fica tranquilo, começa a falar um pouquinho mais alto. Ela vai escutar. Não tem gente que fala alto? Já ouviu alguém assim no celular? Ei? E olha e fala para os outros. Eu tinha um amigo, não era com a do celular, não. Ele tinha esse costume, eu lembrei hoje de manhã. Eu trabalhei com ele, nós pegávamos o trem, que na época eu morava num bairro chamado Deodoro, Guadalupe Deodoro, e pegávamos um trem na estação de Deodoro até a Central do Brasil. Como se fosse Guaianazes até a Estação da Luz aqui, mais ou menos assim, você entender. E ele tinha saído, um dia nós passamos e tinha lá um corpo de um homem que foi assassinado, né? Lá. Na madrugada. E ele disse: você viu o corpo lá? Aí eu disse: foi que coisa, né? Daqui a pouco ele puxava o assunto de novo comigo. Viu, mas já olhava para quem está do lado para chamar a pessoa para conversa. Conhece alguém assim que chama? Você viu? Aí tem uma hora que eu fui bem irônico. Eu não era de Jesus, né? Ele chegou assim: você viu? Eu disse: não vi não, onde foi? Ele disse: mas você não estava comigo? Eu disse: por que você está me perguntando? Não. Mas eu conheço gente assim, é igual aquele canarinho do programa humorístico, e fala uma porção de coisa. E tem gente assim, então ele começa a conversar alto. Aí ele notou que um dia ela estava atrás da cortina. Até que numa sexta-feira ela me pediu: ô filho, você vai na igreja daquele missionário que você está falando? Vou. Eu posso ir contigo? Mas claro, minha mãe. Foi, bem, para encontrar amor à primeira vez, aceitou Jesus, se converteu. Nós temos que aprender, ter sabedoria. Falar, às vezes testemunhamos, às vezes contamos para alguém, às vezes um crente fala com outro crente para o descrente ouvir, para o incrédulo ouvir. Temos que pedir a Deus a sabedoria de como falar de Jesus, que é que eu falei domingo, que a nossa comunicação tem que melhorar, de falar de Jesus para o enfermo, quer dizer, alcançar. Às vezes você nem sabe o que a pessoa tem. Bem, mas o Zaqueu então ficou cansado de conhecer Jesus, subiu naquela árvore para ver Jesus que havia de passar por ali. Aí diz, vamos voltar no Zaqueu, no Lucas 19, e diz o versículo seguinte: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu gosto de explicar. Sabe que alguém falou: ô Senhor, aquele baixinho ali é o Zaqueu? Não. Jesus Deus estava como homem, mas andava na plenitude do Espírito. E ele falou: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Agora começa a nossa mensagem.
Como começa? Aqui o que eu dei você já conhece bastante. Veio que ele está dizendo assim: desce depressa. Aqui eu poderia responder: Senhor, o Senhor não me conhece, eu sou um homem rico, eu sou chefe dos publicanos e não costumo receber ordens, eu dou ordens. Não. Você quer ser abençoado por Deus? Veja o que você já conhece aqui, Romanos 6,16. Veja comigo. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer? Vamos lá? Sois servos daquele a quem obedeceis. Basta para nós. Então, Zaqueu, nesse momento ali, ele tinha que provar. Será que ele realmente quer uma mudança? E aí que vem, o que aconteceu? E apressando-se, porque ele disse, desce depressa, ele obedeceu. Servo é aquele que se submete à palavra de Deus. Jesus falou uma coisa que está na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos ver aqui, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pode estar aqui, ó, no púlpito, e não entrar no céu. Porque muitos dirão naquele dia, o que dirão? Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não fizemos muito, não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quem é que está fazendo o que ele está falando? Falando de quem? De pregador, de evangelista, entenda? De obreiro. Eu expulsei demônios, Senhor, tantas maravilhas. Sabe o que ele vai responder? Então, hei de dizer abertamente, e direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais. O que é iniquidade? Iniquidade é desobediência à palavra de Deus. Às vezes estamos no púlpito, a pessoa está no púlpito e pode ser o iníquo, né, que desobedece a palavra, que não tem respeito pela palavra de Deus. Ele então disse, ele aprendeu, apressando-se. Por quê? Porque Jesus disse para ele, Jesus diz assim, desce depressa. Então apressando, fez exatamente como Jesus mandou. Quer dizer, fez exatamente. E é bom ser servo de Deus, porque o servo de Deus, Isaías 54:17, é bem conhecido nosso. Ele diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Vamos lá? Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, não é todo mundo não, é por isso é bom ser servo, porque aí você vai ter esse direito, quando surgir qualquer coisa do diabo, você pode entrar em oração, não vai prosperar. Em nome de Jesus eu paraliso. Seja servo, é bom ser servo. Mais um detalhe, ele diz assim, recebeu com júbilo. O que é júbilo? Imensa alegria, né? Com imensa alegria, porque temos que servir, Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Então quer dizer, tá bom, o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Não, Deus mandou. Até hoje Deus deu um versículo muito forte aqui, que eu sempre cito Mateus 5,44, que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Hoje eu citei o Paulo falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, deixa eu ver aqui, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Família do marido às vezes persegue, não persegue? É uma cunhada, às vezes é a própria sogra, às vezes é a família da esposa, né? Família do filho, que é a nora, às vezes a família, entenda bem, do seu pai, que é uma tia que provoca. Puxa, como tinha isso, eu lembro quando era garoto, essas briguinhas de família, alguém diz, família só muda de endereço, e é verdade, eu via cada caso, às vezes minha mãe falando sobre tia, não sei mais o que, da fala do pai, às vezes até da própria parte dela mesmo, são essas coisas. Não deixe isso entrar no seu coração, porque tem casos e casos, porque quando é distante, quando é de longe, não é muito difícil de você esquecer não, e perdoar, mas quando é da família, uma vez eu não estou contando vida de ninguém, porque ninguém conhece a pessoa que eu tenho, vamos dizer assim, tenho autoridade, tenho permissão para falar desse caso, mas claro que ninguém vai saber qual é o caso. Puxa, ele sempre já viu falar o tio rico? Caramba, tio rico, né? Depois, na minha família eu era o primo pobre, né? Na minha família eu contei que, puxa, no enterro da minha mãe eu contei lá um primo, que está um pouco, eu estou com 65, ele está dentro dos 70, e contou uma história que a mãe dele era muito, mas muito, uma pessoa muito querida,
Mas ela tinha uma coisinha que gostava muito, quando ela ia na minha casa. Eu não ia tanto não, quando ia, nós éramos 7 filhos, ela pegava como se fosse, eu calculo se fosse R$20 ou R$50. Ela botava R$20 no bolso de cada sobrinho. Quando ela virava, achou a minha mãe tirava tudo. A coitada da minha mãe, cheia de filhos, tudo pequenininho, tudo... Né? Aí ela dava como se fosse hoje R$2, vamos dizer para cada um. R$2 para o moleque, né, de 5, 6 anos, né? Você vai comprar uma bala, uma coisa, fica já feliz, comprou como diz antigamente, uma mariola, né, que você conta, tinha uma bananada, fazia assim, gera uma alegria. Eu contei, eu achava que eles eram ricos, mas não era. Meu tio era corretor da Sul América, entenda? Naquela tempo, que ele não tinha. É que em relação a nós, que nós éramos os primos pobres mesmo. Ele me contou, pastor, já então minha esposa sempre tinha aquele primo, aquele tio rico, tio bem sucedido, o tio mais velho, todo mundo, todo mundo, né, gostava, e ele de vez em quando trazia um presentinho, fazia uma coisa, todo ficar feliz, né, com ele e tudo. Depois descobriram que o dinheiro do tio rico era dinheiro de todos os irmãos, que ficou só com eles. Coisas de família, né? Que talvez você comece até a se enxergar no caso, mas não estou contando a tua vida não, mas acontece, essas coisas acontecem, né? E o que ele tem? Aí depois que descobriram a Cristo, a esposa desse irmão, o que ele tem que fazer? Tem que abençoar, Deus tem misericórdia dele, que ele se arrependa do que ele fez, né? E podendo restituir, restitua, né? Porque a verdade é essa, não adianta só, vamos ver isso no Zaqueu. Então, mas voltando para o Zaqueu aqui, bem claro, ele serviu ao Senhor com alegria. Segunda parte da mensagem, diz, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Verdade, nós aceitamos agora é crente, agora é religioso, agora é santinho, agora não sei o que, normal, porque a pessoa tinha uma vida muito errada. Tinha uma vida promíscua, às vezes, devassa, ou tinha uma vida perturbada, louca. Eu, por exemplo, nunca fiz mal para ninguém, pelo menos o que eu creio. Eu acho que eu fazia mal para mim mesmo, por causa da cachaça, né? Fazia mal, mas eu lembro quando uma vez, encontrei um amigo, ele é até um fotógrafo muito conhecido e tudo, lá no Rio, ele me tirou, eu vejo fotos dele, um fotógrafo conhecido, um rapaz, muito conhecido nosso, né? Tudo mais do meu irmão mais novo, e ele falou assim, rapaz, o fulano de tal disse, falou a teu respeito, aprontou tanto, agora é crente. Eu disse, não aprontei tanto assim não, quando ele que aprontou, porque eu fui, o que eu aprontei? Aprontei cachaça, negócio de pinguço, só depois de pinguço, nunca fiz nada de ser elemento assim, de ser perigoso para a sociedade, não, era perigo para mim mesmo, mas é normal eles fazerem isso, só que com o tempo, você vai ver na frente, depois eu falo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Sabe por quê? Se a pessoa teve realmente, se ela levou Jesus para casa, quer dizer, não levamos. Nós estamos na igreja, mas não conseguimos levar Jesus para casa. Quando levamos Jesus para casa, nós mudamos. Veja comigo o que o Zaqueu fez. O Zaqueu, primeiro, ele teve uma revelação. Alguém revelou Jesus para ele. Porque se ele procurava ver quem era Jesus, porque alguém tinha revelado Jesus para ele. Alguém tinha falado de Jesus para ele. Agora, o Zaqueu, ele é inspirado. Só que Deus vai te inspirar dentro da palavra. Veja comigo o que eu coloquei aqui. Vamos para o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 21. Êxodo 18, 21. Diz assim, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus. Atenção, hein? Homens de verdade, que aborreçam o quê? Avareza. Você já viu o que quer dizer avareza? Coloca para mim, você pega aí no dicionário aí, você vai rapidinho, você pega. Avareza é o amor, o apego excessivo ao quê? Ao dinheiro. Então, avareza é o amor ao dinheiro. É o apego excessivo. Opa, alguém deixou cair uma coisa aí, acho que é o meu obreiro que estaria atrás de castigo hoje. Entenda, mas já vão tirar o obreiro do castigo, outro ali outro castigo. É meu netinho que está ali atrás. É meu camundonguezinho que está ali atrás. Aí vai escutando. Então ele diz assim, ele não viu lá o rapaz ainda, acho que ele é novo lá. Não, já foi uns 10. Você está igual aquela história, todo mundo vai ver, daqui a pouco isso aí eu tenho, amigo. Isso aí eu tenho, eu quero ver para o povo. Eu sei que eu já vi. Eu já tenho, entenda? Mas exatamente, também com essa letra bonita sua aí, está uma graça, hein? Vocês estão enxergando uma beleza, não dão?
Vocês estão aí, nem com uma lupa você vai enxergar direito. Mas pode ser que eu já passei para eles o que é. É o apego excessivo ao dinheiro, o amor excessivo ao dinheiro. E tem gente assim. O Zaqueu era, porque ele era um publicano, e a pessoa que é publicana, ela é o quê? Cobradora de impostos para Roma. E pela tradição deles, eles eram também gatunos, quer dizer, cobravam a mais. Então ele está dizendo, eu dou metade dos meus bens aos pobres, quer dizer, eu não sou mais praticante da avareza. Quer dizer, acabou completamente. A pessoa muda. Não é impossível a pessoa aceitar Jesus e continuar promíscuo. Você não teve um encontro com Jesus. Desculpe, tentação é uma coisa, fraqueza é outra. Caiu, tudo bem, mano, você levanta, não consegue. Lembra daquela mensagem? É impossível alguém que tenha nascido de novo viver na prática do pecado. Se a pessoa tem um encontro com Jesus, ela muda. Muda. Quem mandou o Zaqueu dar metade dos bens aos pobres? Alguém falou para ele? Foi inspiração divina. Mas por que eu sei que é inspiração divina? Porque ele está agindo dentro da palavra. Ele fez exatamente isso. Ele está dizendo isso. Olha, eu vou simplesmente abrir mão. Aí eu não vou dar tanto detalhe aqui. E disse, vou restituir 4 vezes. Porque na lei de Moisés era assim. Teria que ser restituir, entenda? Teria que restituir aquilo que foi tirado. E nós temos que ver isso. A igreja de Cristo não pode ter pessoas, porque você vai trair Jesus, uma hora vai. Pessoa que ama o dinheiro, uma hora vai trair Jesus. Nós brincávamos no início do ministério, quando estava no seminário, sempre eu ouvia falar assim, cuidado, hein, você está sendo chamado no ministério, cuidado com o dom. Você sabe o que é o dom? O dom derruba o homem e derruba a mulher também. O que é o dom, pastor Jaime? Vamos lá falar para o homem, dinheiro. Por causa do amor ao dinheiro, muitos se desviaram da fé. Muitos transpassaram a si mesmo com muitas dores. Isso é importante. É importante você colocar isso no coração. Cuidado. O amor ao dinheiro, Paulo fala, 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os pés de mais. Por favor, não estou falando de ninguém, é falando alusão a ninguém. Até no púlpito. Principalmente no púlpito. Cuidado. Você não foi chamado para outra coisa, para pregar o evangelho. Amor ao dinheiro. Faz muita gente transpassar, quer dizer, quando eu digo assim, apostatarão da fé. O que é? Se desviarão da fé. E a pessoa faz isso. É o amor ao dinheiro. Faz a pessoa agir dessa maneira. Muita gente faz. Então ele falou, dinheiro, até você. Depois ele falou, dom. O outro é orgulho. Que eu, modéstia à parte, eu prego. Modéstia à parte, Deus me usa muito. Modéstia à parte, eu tenho revelações de Deus. Modéstia à parte, eu oro mais do que os outros. Modéstia à parte, eu falo mais línguas, não sei mais o que. Cuidado. Paulo falou, mas com muito cuidado. Ele falou, não, isso não é o melhor é profetizar. Porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Então, cuidado com orgulho. Depois o M. O que é homem, pastor Jair? No caso do homem, mulher. O cara se acha o bonitão da parada. Ele esquece que quantas pessoas serão atraídas a ele por causa de Jesus. Não é que sua colega de trabalho, entenda bem, está interessada no Senhor. Não, ela está procurando Cristo. É que o Senhor falava de Jesus. O Senhor falava que era cristão. O Senhor falava que era de Cristo. Então, ela ainda se aproximou. Mas o Senhor confundiu as coisas. A gente confunde. E por que da mulher também? Porque da mulher é a mesma coisa. Se do homem é dinheiro, orgulho e mulher, da mulher é dinheiro, orgulho e macho. Né? E a pessoa acaba se desviando também. Então seja temente a Deus, não caia nessa cilada, mostre que você mudou. Como é que é? Não, essas coisas não vão mexer, porque você é morto para o pecado. Você teve um encontro com Jesus, você levou Jesus verdadeiramente para casa, e isso é importante. Note que o que a Bíblia está dizendo para nós. Mas tem mais ainda aqui no Zaqueu. Diz assim, então ele falou dessa maneira. Eu tenho que voltar lá no Zaqueu. Eu quero 19 do lado aí, eu estava, mas o que é isso? Aqui não é no começo, é no final, lá, Lucas. Aí voltando, e ele disse, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Quando a salvação vai entrar na sua casa? Quando a salvação entra na minha casa? Quando eu levo Jesus. Mas se eu levo Jesus, eu tenho mudança. E talvez estamos deixando Jesus de fora agora. Levamos até no começo. Alguém doente foi curado, era a sogra de Pedro. Quem Jesus levou? Quem Pedro levou para casa? Jesus. A sogra dele se levantou. Leve Jesus todo dia para sua casa. O enfermo vai ser levantado.
o perdido vai ser salvo, pode ter certeza. Como é que eu levo Jesus para casa? Leva a palavra, pratica a palavra, viva a palavra, seja inspirado por ela, deixe ela dirigir, sempre lembrando que o Senhor Espírito Santo é que nos dirige hoje, e Ele sempre nos dirige na palavra, Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos guia em toda a palavra que vem de Deus. Isso é profundo para nós, mas tem mais. Ele vai dizer para nós assim: a salvação, pois esse também é filho de Abraão. E nós também temos direito à bênção de Abraão. Leia comigo Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, para nós o 14. O que ele vai dizer assim? Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que recebamos a promessa do Espírito. O início, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? No nosso caso são pessoas fora da igreja, no caso deles eram pessoas fora de Israel, que somos nós. Então a salvação é para todos os homens, você tem que olhar para essa palavra. Então vamos recapitular. Você tem ouvido falar de Jesus? Eu tenho que falar de Jesus, que Ele é bom, Ele é bondoso, Ele quer te salvar, Ele quer salvar a sua família. Entenda bem, procure conhecê-lo mais. Suba na árvore para conhecer Jesus. Não olhe para a multidão, você vai encontrar muita gente que vai te decepcionar. No meio da multidão que segue a Jesus, desculpe a expressão, você vai encontrar picareta, vai encontrar falso, vai encontrar pessoa que não olhe para a multidão, olhe para Jesus. Claro, a maioria, você vai encontrar gente boa, bondosa, caridosa, pessoa cheia do amor de Deus, mas pode encontrar, pode. Não esqueça que quando Israel saiu do Egito, não foram só israelitas, o vulgo foi quem era. O que era vulgo? Pessoas que não eram de Israel, que foram no meio deles, e eles semearam depois contenta. Paulo disse: nem todos estão em Israel, são israelitas, nem todos estão na igreja, são crentes. Você não tem que se escandalizar, tira os olhos deles, faça como Zaqueu, suba na árvore e olhe só para Jesus. Mas você tem que ouvir falar de Jesus, você tem que procurar, nós temos que falar de Jesus, o pregador tem que falar de Jesus, tem que pedir: Deus, eu quero te apresentar, eu quero te revelar, como a igreja primitiva orou, me dê ousadia para falar, e você vai ter ousadia, tá bom?